E 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 12. Do 12 ao 14, na verdade. Já achou? Diga amém. Amém. Eu estarei lendo. Eliseu, sucessor de Elias. Porque vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que ele caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que ele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Aleluia! Até aqui poder sentar, glorificar o nome do Senhor. Quero focar um pouco no final sobre essa pergunta: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Nós sabemos que a nossa vida é como uma redação. Às vezes um texto, a redação, você vai usar várias palavras, vírgulas, acento, exclamação. Mas na nossa vida, um dos que nós mais usamos é o ponto de... Por quê? Para quê? Quem? Quando? Onde? Que dia? A nossa vida é feita em torno de perguntas, porque muitas coisas nós não podemos e não conseguimos compreender. Mas por que comigo, Senhor? Ou por que com Ele? Mas por quê? E nem sempre nós vamos obter resposta. Nós sabemos que o livro de 1 Reis é dividido em 1 e 2 Reis, é o complemento de 1 e 2 Samuel, só que ambos eram um livro só, ou seja, eram os rolos, pergaminho. Foi dividido em dois até por causa da extensão e para melhor compreensão. O livro de Reis ele já fala porque logo no começo não existia reis, pelo o povo de Deus. Deus ele tinha os seus profetas, os seus sacerdotes, os seus juízes para criar o povo, para alertar o povo, para aconselhar o povo. Isso começa no tempo lá de Samuel, quando o povo quer um rei, e é instituído Saul como rei do povo. E aí começa a linhagem real: Saul, Davi, Salomão. Depois de Salomão, o reino é dividido por causa da desobediência de Salomão. Você vai ver que a palavra fala que no tempo lá não houve, nunca haveria um homem tão sábio quanto Salomão. Entenda que Deus ele nos dá a ferramenta, Ele nos dá a sabedoria, agora cabe a nós saber usá-las. O homem mais sábio no tempo dele se voltou contra o Senhor, adorou outros deuses de outras nações, quebrou o conceito que Deus tinha dito para ele. Até mesmo Davi falou: olha, eu tento pelo caminho dos meus pais, eu estou morrendo, mas seja homem, tenha cuidado de obedecer todos os mandamentos do Senhor, e o seu reino ele vai estabelecer de gerações em gerações. Só que Salomão ele desobedece. Depois que ele parte, o reino é dividido: Roboão e Jeroboão, o reino de Israel e de Judá. E um povo segue um, e outro povo segue outro. Só que eu sempre digo, em todas as vezes que tinha um rei, tinha um profeta de Deus. Porque sempre Deus vai ter os remanescentes dele, não importa onde. Se é no cativo na Babilônia, se é no deserto, se é em outro país, se é em outro estado, Deus ele sempre vai ter uns, ou nem que seja um, para fazer a obra e a vontade dele. Graças a Deus que aqui tem mais de um. Aleluia. Queridos, nós vemos que uma vida de um profeta era meio solitária. Nós sabemos, falou, sou profeta, um profeta. Eu acredito que existe sim os dons de profecia no dia de hoje, mas não existe mais profeta. Porque um profeta ele é levantado com um propósito. Às vezes, em um momento, vemos que João ele foi preparar cerca de 20 anos no deserto, o seu ministério durar apenas 6 meses e ter a sua cabeça decepada. Ele fala: meu pai, Tiago fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, porque ele era homem carnal, mas ele orou e o céu não choveu, orou de novo e o céu choveu, depois orou e desceu fogo do céu. E eu estava conversando com a Palavra, mas por que no dia de hoje não vemos fogo cair do céu quando oramos? Por que não vemos o céu parar de chover? Porque foi uma ferramenta que Deus deu para Elias no tempo dele. Ele fala: Deus ele levantou o profeta com uma necessidade, e quando Deus ele levanta, quando ele envia, ele dá a ferramenta necessária para aquela ocasião, para aquele momento.
Você já foi para a roça, você vai cavar a terra, é com enxada. Se você pegar um facão, não tem como. Você deve dar uma ferramenta de acordo a cada pessoa, a cada propósito, a cada tempo e a cada ano. E vamos ver, queridos, que não era fácil ser profeta naquele tempo da nação de Israel. Você vai pegar Jeremias, quando começou a pregar. A palavra fala que foi jogado numa cisterna, num poço onde só tinha lama. Depois foi acorrentado. Mas a meu Deus, você vai falar: Jeremias, clama a mim e eu responder-te-ei. A palavra fala que Deus, ele é tão grande, queridos, mas ele é fiel para ouvir a oração de um crente aqui nessa terra. Aleluia. Elias, a gente vai ver que muitos profetas, ele tinha uma história, como começou, como o profeta Samuel, a oração de Ana: se me dá um filho varão, eu vou entregar para o Senhor por todos os dias da vida dele. O menino nasce, ele desmama, entrega para ele, vai adorar, vai servir o Senhor no templo. E aí vai crescendo, Deus vai usando o menino. Só que a história de Elias, você não vê no começo como foi que ele começou. Ele já aparece profetizando e falando no tempo de Acabe. Quem era Acabe? Acabe foi um dos reis de Israel. Era para ele ser um rei justo. E nós vemos que por muitas vezes, quando tinha um rei, quando ele morria, o filho tinha que assumir. Às vezes o rei era bom, era justo, temente, Deus se agradava dele. Mas quando o filho assumia o trono, fazia tudo errado. E um que era ruim, assumir era pior do que os outros que foram ruins diante dele. Mas havia história de reis que foram ruins, foram mal, desagradáveis aos olhos do Senhor. E quando o filho assumiu o trono, ele era justo. Eu acredito nisso, querido, que nós devemos voltar às práticas de ouvir bons conselhos. Devemos voltar às práticas de ouvir boas conversas, bons conselhos. Porque a gente pensa assim, no dia de hoje a gente mais vê: ah, fulano foi ruim comigo, eu vou ser ruim com ela. Uma pessoa fez isso para mim, me traiu, eu vou trair também. Não, Jesus nos chama para ser diferente, para fazer a diferença. Malaquias capítulo 3, versículo 18, um contexto que os sacerdotes, todo aquele que dizia ser de Deus, estava se igualando à sociedade ao redor. O povo que não era de Deus, o povo mudando, o povo idólatra. Ele fala: voltareis, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia! No tempo do Império Romano, onde Jesus falava ao seu discípulo, ele estava perto da partida: e todos vão saber que vocês são meus discípulos, se amares uns aos outros. Se Jesus está falando que sabia que ia ser tipo amar, então é porque a sociedade era uma sociedade que odiava uns aos outros. Deus está falando: olha, eles odeiam, faça a diferença, e todos vão saber que vocês são meus discípulos. Acabe, ele casa com Jezabel, uma mulher idólatra. E o que acontece? Traz Deus, Baal, para a nação de Israel. E nós vemos que desde o começo de Gênesis, quando Deus tira o povo do Egito, era um povo que facilmente se voltava contra Deus. Eu sempre falo que toda vez que um homem que nós pegamos, não é o Senhor que se afasta de nós, não. Somos nós que se afastamos dele. Levou a nação a pecar, a nação a ser idólatra, o povo escolhido que tinha marca, quebrar o concerto com Deus. Eu sempre falo que a questão não é quebrar o concerto, é permanecer no concerto quebrado, na aliança quebrada. Todos nós somos pecadores, a questão não é pecar, é permanecer no pecado. A questão não é o vício, é permanecer no vício. Deus levantou Elias para trazer o povo ao arrependimento. Ele vai contestar contra Acabe. E o título que Elias recebe: perturbador de Israel. Olha o perturbador de Israel. É como Acabe falar assim: olha, deixa nós no nosso idolatria. Deixa a gente no nosso pecado aqui, no nosso acomodismo. Querido, mas entenda que Deus, ele não quer. Ele quer aqueles que incomodam, não aqueles que é acomodado. Deus, ele levanta Elias, entenda o cenário, que Deus levanta Elias, e Elias tinha que provar, porque a gente vai ver que quando ele sobe o Carmelo, que ele vai orar a Deus, mostra, Pai, que em Israel ainda há um Deus poderoso, mas você vai ver que o cenário era de idolatria, o cenário era do povo, não vou lembrar
buscava a Deus tinha virado as costas. O cenário era que os altares onde oferecia sacrifício para Deus tinha sido derribado, tinha sido quebrado. E Elias tinha que provar que em meio àquele cenário ainda havia um Deus verdadeiro. É difícil, queridos, nós olhar para certa situação. Eu lembro de Gideão, que quando o monte aparece, fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas entenda que todas as vezes que ele explorava, via os filisteus, via os midianitas e levava tudo e destruía tudo. Ele fala: mas se o Senhor é conosco, por que nos vem todas essas coisas? Lembra que eu falei às vezes da pergunta? Meu pai, mas sim, eu sou cristão, eu oro, eu vou para a igreja, por que isso acontece comigo? Por que eu estou passando por isso? Gideão, ele falou: mas por que nos acontecem todas essas coisas se o Senhor é conosco? Aleluia! Isso nos prova que apesar da circunstância, do cenário, seja ele tão ruim ou não como esperamos, Deus está falando que Ele é conosco sim. Aleluia! Tem um louvor que diz claramente para nós estamos aqui, dizendo esse louvar aqui, se eu não me engano. Deus Ele é conosco. O perturbador de Israel. Você quer ser taxado de perturbador, de crentinho, de santo, ou santinho, ou de diaconizinha, ou pastorzinha, missionarinha? É quando você se levanta para querer fazer as coisas da maneira correta. Quando você se levanta para fazer as coisas certas, com sinceridade, você vai ser taxado de muitas coisas. Por quê? Porque a sociedade tem vivido num padronismo. E quando um se levanta para fazer a diferença, é apontado, é criticado, é apredejado. Elias, o ministério dele era meio solitário. É o perturbador de Israel. Tem que lidar com Acabe, com Jezabel e todos aqueles profetas de Baal aí no povo que se voltou contra Deus. Mas entenda que por mais que o cenário mostrava que Deus não estava mais ali, mas via, ainda tinha um ali que fazia a diferença. Porque através dele Deus era manifesto. Eu sempre digo, às vezes nós falamos: pai, por que o Senhor me colocou nesse trabalho de só ter pessoa tribulada? Por que o Senhor me levou para essa cidade? Por que o Senhor me colocou nessa situação? Entenda que é para você fazer a diferença naquele meio. Se o Senhor nos colocar em meio, é só pessoas boas, pessoas que é igual a nós, que diferença vai haver? Que diferença nós podemos fazer naquele meio? E assim Deus vai colocar lá na Babilônia e colocou Daniel lá dentro. Fez a diferença ou não fez? Fez a diferença. Tem coisas que mesmo sem entender, sem compreender, Deus Ele quer agir em nós e através de nós. Levantou Elias naquele lugar. E aí no cenário que mostrava que Deus não havia mais presença, quando Deus Ele vai pregar, falar para Acabe, Deus Ele pega Elias e fala: olha, você já falou, falar para o ribeiro de Querite que eu vou te sustentar. E Elias fica no ribeiro de Querite. Ali fala que ele é alimentado pelos povos, chega o tempo que a água seca e Elias tem que sair dali. Tem um momento que Deus nos coloca em certa situação, só que nós nos acomodamos tanto que é necessário às vezes haver uma escassez. Foi necessário o ribeiro secar para Elias ter que sair daquele lugar. Tem coisas que estamos tão acomodados que Deus permite certas situações para nós nos alertarmos. Aleluia! Aleluia! Elias, o mesmo que chega no Monte Carmelo e fala: olha, chama os profetas de Baal aí. Vamos para o Carmelo, cada um vai adorar o seu Deus, vai clamar, chamar, invocar o seu Deus, e vamos ver quem é o Deus de Israel. E quando os profetas de Baal não conseguem, faz de tudo lá e não conseguem invocar, quando é a vez de Elias que ele fala: prepara o altar, prepara a lenha, prepara o sacrifício, joga a água, faz a bala. Ele vai orar ao Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Deus de Jacó, para que saiba que há um Deus aqui em Israel. Manifesta a tua presença. Aí ela fala que o fogo desce do céu, consome o holocausto, chama a água. E foi mostrado que em meio àquele cenário havia um Deus ali em cima. Havia alguém que tinha visto Deus ali em cima. Não sei qual é o cenário dentro da tua casa, no teu trabalho, aonde você está. Aleluia, mas acredite que enquanto você estiver na presença de Deus, Ele é com você e através de você. Aleluia. Aleluia, Jesus. E o que estava faltando lá em Israel? A presença de Deus.
estava lá, mas não era manifesta lá. Por quê? Porque estava faltando um Elias que orava lá em Israel. Estava faltando um Elias que clamava lá ainda, um Elias que acreditava. Estava faltando um Elias que era submisso à vontade de Deus, que obedecia à palavra de Deus. E quando surgiu esse Elias, Deus ele se apresentou com fogo, com glória, com graça. A presença foi manifesta. Aleluia. Às vezes o que está faltando é isso, queridos. Depois de tudo isso, a mulher quer matar o homem. Isabel fala que Elias ele foge. Fala que se recomenda e fala: olha, homem, levanta com bebe porque longa é a caminhada. Come e bebe porque longa é a caminhada. Se alimenta, suplementa, senão você não vai aguentar a caminhada. E às vezes nós estamos desfalecendo na fé, na caminhada, porque não nos alimentamos. Eu falo espiritualmente. Eles falam: olha, eu sou o pão da vida, eu sou a água. E às vezes nós não nos alimentamos. Vocês sabem, se nós deixarmos de comer a comida natural, o feijão, o arroz, a gente fica fraco, adoece, não consegue se manter de pé, às vezes que fica tremendo. E na vida espiritual é isso, nós temos que nos alimentar, porque senão não vamos aguentar a caminhada. Elias ele começa a caminhar, chega o tempo que ele vai e entra dentro de uma caverna. E a palavra fala: Elias, o que você está fazendo aí? Por quê? Porque o anjo falou que era aquele caminhar. Ele entrou na caverna. Quantos de nós já entrou na caverna? Eu não sei se tem gente dentro da caverna, mas caverna são um passatempo, não é moradia. A gente entrou, tem que sair de lá, porque as coisas que Deus tem para mim e para você é fora dela. Lembra quando Abraão sai da tua tenda e olha para o céu, se é que você pode contar as estrelas, assim vai ser a sua descendência. Mas o que eu quero te mostrar não está dentro da tenda, está lá de fora. É isso que eu tenho para você, não está dentro da caverna, não, está lá fora, vem para cá. Ele ficou com medo de morrer pela mão de Isabel, mas ele pediu a morte a Deus. Se falou de chamar no teológico, ele pede a Deus para morrer, está fugindo da mulher para ela morrer. E vi certo pregador falando, e o teológico fala: por quê? Porque a vida de Elias pertencia a Deus. Fala: Deus foi para morrer sempre pelas tuas mãos, não pelas dos outros. A vida do profeta não era fácil, porque ele falou: vai lá a Sarepta, porque eu já ordenei uma mulher que vai te alimentar. Quando ele chega lá, quem era a mulher viúva. A mulher não tinha nada em casa. Ele falou: olha, só tem um pouquinho de farinha aqui, vou fazer com o meu filho, depois morrer, porque ele não vai ter mais comida. Mas era a mulher que Deus mandou ele ir para alimentar. Mas Deus não manda ir para certo lugar, chega lá: olha, não é nada que eu esperei, não foi o que mandou vir para cá, não. Não foi o que me quis aqui, não. Porque se ele falou, ele garante, sim, ele garante. Mas às vezes é porque nós nos frustramos, porque esperamos Deus ele agir da forma que a gente quer. Foi isso que Naamã, quando ele foi no profeta Eliseu, falou: vai lá e mergulhe no Rio Jordão. Ele ficou revoltado, porque ele pensou: não, se o profeta colocar a mão em orar, eu vou ser curado. Mas o profeta falou diferente, porque não foi da forma que ele quis. Ele saiu frustrado, ia perder a bênção dele. Deus ele tem multiforme graça de agir, de operar e de fazer. Se ele fala: eu nem sei, o propósito real que era para eu vir aqui, a gente faz alguma coisa e pensa que é da nossa vontade, não, mas Deus ele está agindo através disso. Eu sempre falo: quando eu saí da minha cidadezinha por falta de recursos, eu ia para Porto Seguro, porque a metade da minha família está lá. Olha, eu vim parar aqui pouquinho, só eu da minha família aqui. Aleluia! Só falar no versículo normal. Quando Deus tem me levantado, tem me chamado cuidado. Quando Deus tem me colocado, e eu não entendi o propósito. Fala que ele tem coisas que vai doer e você não vai entender, mas é Deus agindo. E se quiser talvez eu vir para cá, comecei a trabalhar na empresa da DAS lá, no da noite, como é que vem para a igreja? Eu orei a Deus e Deus me falou: nós nos frustramos, porque até a oração que a gente faz, Deus ele faz de forma diferente. A gente enxerga o caminho reto e Deus não leva o caminho assim, barreira de tudo. E você quer mudar de tudo, eu vou te mudar de tudo. Essa é a minha experiência, já quase um mês de trabalho. Trabalhando na máquina lá, o dedo lá dentro. Esmaguei 3 vezes. E aí fui fazer cirurgia, no outro dia chegou lá no posto lá. Aí a filha falou: você vai fazer cirurgia? Falou: é. Ixi, vai demorar, como é que tá indo cirurgia? Passou pouco tempo, olha lá para fazer a cirurgia. Eu sempre falo: tem
primor, agulha, poço. Eu já participou de processo de libertação, já deu com as segunda-feira. Mas se falou de cirurgia, de agulha, menino, hospital, as pernas tremem. Mas eu estava numa paz tão grande lá dentro, que eu estava naquela mesa lá, sorrindo, brincando com a enfermeira. E depois que eu voltei a trabalhar, me botaram no turno de dia, no mesmo culto. Mas foi a resposta da oração que eu fiz. Aleluia. Deus me livrou do acidente? Não, mas me livrou de perder os dedos. Mas você está falando, meu pai, não estou entendendo nada, está doendo. Está tudo dando errado, Deus está trabalhando em cima disso. Deus está fazendo o propósito dele em cima disso. Ele complica, depois explica. Você só vai entender depois, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Vamos ver, querido, que quando Elias ele sai, Deus falou, olha, vai lá e unge o outro lá para ser rei de Israel. E pega lá e vai e unge Eliseu a teu sucessor. Elias ele tinha uma promessa, todos nós tivemos promessa. Por que queria matar Elias? Porque muitos homens e mulheres de Deus foram perseguidos e até hoje. Porque sabemos que Deus ele faz uma promessa para não ser comprometido. Gênesis 12. O diabo fala, eu não posso matar a promessa, não posso parar. Mas eu vou tentar matar aquele portador da promessa. Ele não pode parar a promessa de Deus, mas ele quer parar em você que tem a promessa. Aleluia, mas temos marchado firmes, querido, olhando tão somente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Chega lá no Eliseu, juntando, arando a terra do pai dele com a junta de boi. Fala, pastor, vem, me segue. A gente olha assim, parece que é uma coisa tão natural, né? Deus chega na vida da praia, tá uns pescadores lá, Pedro, seus irmãos, lavando a ilha, vem, me segue. Primeiro que era a profissão dele, viver daquilo, larga tudo, lá vai ser Jesus Cristo. É verdade. Aleluia. Ele sabe o que ele faz? Ele pega a junta de boi, os boi do pai dele e mata. E não vão comer a carne e vai seguir Elias. Por que ele matou? Porque ele não tinha pretensão nenhuma mais de voltar. Agora fala, porque ele que bota a mão no arado não olha para trás. É verdade. No dia de hoje a gente fala, olha, eu vou te seguir, mas vou deixar os bois vivos aqui, porque se não dá certo eu volto para a terra de novo. Eu venho e segue, pega os bois e mata. É Eu verdade. não tenho mais pretensão nenhuma de voltar para aqui, agora é daqui para frente. Assim É mesmo. assim mesmo. Deus ele tinha falado que ia recolher Elias, mas a obra ela não para. Recolher Elias, mas deixar Eliseu. E aí eles vão entender que Deus, ele tem a multiforme graça, como eu falei. Acabe tinha morrido, e o filho dele, Acasias, vai reinar no lugar dele. Só que o filho dele faz a mesma coisa e fala que ele estava no quarto, o quarto dele era no alto, na grade ele cai lá de cima, se machuca, fica doente. O que ele vai fazer? Ele disse que ele vai consultar os deuses que eram da mãe dele, os Baals ali, se ele ia morrer, se ele ia ficar curado ou não. E aí quando o Senhor pega e avisa Elias, vai lá e avisa, será que não tem Deus em Israel? Porque ele já tinha provado no Monte Carmelo que havia sim Deus em Israel. Mas ele preferiu os deuses pagãos. Então avisa que ele vai morrer na cruz. Depois que Deus tinha falado para Elias que ia recolher ele, Eliseu sabia disso também. E ele anda colado com Elias, porque Elias vai e ele vai. Ele falou, o que é que você quer? Ele falou, eu quero porção dobrada do teu espírito. Aqui eu entendo uma coisa que não por soberba, mas aí nós olhamos para um pregador, para alguém que louva, com o irmão fala, eu quero ser usado como ele, louvar como ela. Não, fala, pai, me usa com porção dobrada dele. E usa mais que ele, não por soberba, mas Deus ele tem essa capacidade, ele faz isso na tua vida. Pai, ele usa para louvar melhor do que ele. O Senhor me usa no levante para pregar de uma forma tão grande quanto essa pessoa. Mas eu falei, eu quero porção dobrada do teu espírito. É uma dura coisa você me pediu. Dura, mas não impossível. Tem coisa que é difícil, mas não impossível. Se você me ver quando eu for levado ao céu, você vai receber. Porém, se não ver, você vai perder. Ou seja, vigilância. Está na torre da vigilância. Se Eliseu não visse Elias subir, ele ia perder aquela porção dobrada. Tem muitas coisas que eu, você e nós perdemos por falta de vigilância. Nós perdemos muitas vezes do Senhor porque não vigiamos, não falar, não pensar, não agir. E perdemos muitas coisas do Senhor.
Eliseu falou, não vou perder nada. Mandou igual aquelas bananas filipinhas, você já viu o negócio? O pessoal dizia que se comesse aquilo, o filho ia ser colado. Eu tomei um bocado. Nasceu minha filha, graças a Deus. Mas é isso, querido. Ele falou, vou ficar colado contigo aqui, que para separar teve que vir falando cavalo de fogo para separar os dois. Ela ia subir no rio de Moinho, a capa caiu, Eliseu pegou aquela capa. Fala que no Jordão, na vida, Elias abriu o Jordão, eles passaram a ser. E para voltar, para atravessar aquele rio, Eliseu pegou aquela capa e Elias bateu na altura. Onde está o Deus de Elias? Eles nós vamos aguentar a nação. Eu vejo aqui que essa pergunta que ele fez, onde está, não é com dúvida, mas que ele falou, voltou de onde está, mas já com convicção que aquele rio ia abrir. Ele falou, eu estou aqui, vou abrir. Aleluia. Essa casa nós temos igual o Salmo 42. Porque te abate a minha alma, porque te aflige dentro de mim. Quando me perguntam onde está o teu Deus. E nós vemos que Deus era conhecido pelo que ele fazia na vida das pessoas e que as pessoas faziam através da capacitação que Deus tinha, porque ele era conhecido, o próprio Deus orou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus de Jacó. Mas a palavra fala que ele não muda, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e será e é o mesmo eternamente. Falou, Deus que era de Abraão, é o Deus que nós servimos. O Deus que era Deus de Isaac é o Deus que nós servimos. O Deus que era de Jacó é o mesmo Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, que nós servimos no dia de hoje. Ele continua grande e poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Ele faz, ele continuará fazendo, e ele pode fazer aquilo com nossos olhos. É impossível, que não tem mais jeito. Às vezes nós olhamos para nós mesmos, não tem mais jeito para mim não. Mas Deus fala, tem jeito sim. Tem alguma coisa demasiadamente impossível para Deus fazer? Claro que não. Aleluia. A obra, ela não para. Deus, ele levantou os profetas, juízes, sacerdotes, reis, até que chegou o tempo de Jesus Cristo. Jesus Cristo levantou o discípulo. Depois do discípulo veio os heróis da fé. Depois veio os pais da igreja. E depois, no dia de hoje, tem quem? Tem nós. E depois de nós vai haver quem? Por isso a importância de gerar discípulos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se depender de mim e de você, e o nosso evangelizar, vai haver outra geração de cristãos? Ou será só nós? Cada um deles tinha o seu moço. Elias deixou Eliseu. E assim foi sucessivamente, porque Eliseu tinha um moço dele também. Você lembra da lepra de Naamã, que um rapaz foi lá cobrar o dinheiro? Veja, Eliseu estava preparando já alguém para ficar no lugar dele. Lá fala, preparar quem? Preparar nossos filhos. Criar criança, eu também queria andar. Eu estou aqui porque eu lembro que estava começando hoje, minha mãe olhava para a igreja, pegava um lençolzinho, nós pequenos, pegava o som do batalha lá, veio meu irmão e minha irmã dormia lá. Ele precisa de oração, tinha uma mesa grandona na casa da irmã, ficava lá atrás, no púlpito, e tinha um ovo dentro da. Era um balcãozão, a gente entrava lá dentro e ficava dormindo lá dentro. Aleluia. De madrugada, pode todo mundo orar. Você está orando? Mas ela colocar na sua obrigação. Ia para a escola, aí meu Salmo 23, de coisa salteado, cuidado para mim que vai dar, porque todo dia me obrigava a ler o Salmo 23. E é isso que ele estava gerando, o discípulo dela, estava gerando alguém, aleluia, pela graça, seu pastor. Não queria não ter corrido tudo quanto é jeito, queria um de missionário, mas Deus usou pessoas para confirmar. Correr para onde? Mas é isso, queridos. A incumbência de gerar os discípulos é muito, às vezes é fácil, não é não. Os meus irmãos não está passado. O outro é missionário, mas Deus vai resgatar em nome de Jesus. Aleluia. Quer dizer que Jesus tem uma obra grande nas nossas vidas, queridos. E eu sei compreender, às vezes é as pessoas que não te compreendem, não te entendem. Mas basta Ele sabe de tudo. Deus, Ele entende. Eu sempre digo, olha, Jesus, Ele veio com um propósito.
Você vai ser tem demônio. Isso aí é só um comilão, isso aí é só o filho de José, o carpinteiro. Mas quando ele vai no Jordão, fala que o céu se abre, o Espírito dessa forma corpórea, uma voz brada, isso aí é meu filho amado, qual minha lei. Eu pergunto, onde está o Deus de Elias? Nós perguntamos, Senhor, onde o Senhor estava quando eu precisei que o Senhor fizesse um milagre na minha vida? Onde é que estava o Senhor quando eu roguei pela vida de uma pessoa e o Senhor não atendeu, essa pessoa partiu? Onde o Senhor estava quando eu estava em um momento de escassez, eu orei e o Senhor não me atendeu? E eu conjecturando, não posso imaginar uma resposta de Deus para nós nessa noite. E onde estava você quando eu precisei que você levantasse nas madrugadas? Onde estava eu e você quando eu precisei que você fosse evangelizar e levar a minha palavra? Onde estava você quando eu precisei que você estendesse a mão necessitada, que você atendesse a minha voz, a minha palavra, me obedecesse? Aonde estava você? A palavra fala em Ezequiel 22:30, e procurei entre eles um que estivesse tapando a brecha dos muros, para que eu não destruísse a terra, e não achei nenhum. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Às vezes nós indagamos, questionamos, murmuramos tanto, esquecemos de olhar para dentro de nós o que Deus fez, o que podemos fazer. Então a pergunta é, não é onde está o Deus de Elias, é onde estão os Elias de Deus. Os atributos que Elias tinha, de orar, de clamar, de contestar. Aleluia. Deus nos chama para ser os Elias dele, da nossa forma, do nosso jeito, porque aquilo nós não vamos ser. Mas ele fala, eu quero que você seja o Elias dentro da sua capacidade. Aleluia. O Elias que ora, o Elias que obedece a minha voz, o Elias que repara o altar quebrado, o altar lá no lugar de derramar, de oração, restaura o altar, volta a orar, volta a oferecer sacrifício a Deus. Aleluia. Deus, ele é fiel, nós devemos ser, tentar ser fiel a ele também. Deus, ele nos procura, queridos. Ele colocou incumbência na minha e na tua mão. Às vezes nós estamos fugindo desse propósito, correndo para um lado e para outro. Mas vamos atender a voz do Senhor, porque grande a incumbência está sobre mim e sobre você. Agora entenda a coisa: Deus, ele dá a ferramenta e a capacitação. E só para nós não esquecermos, Deus, ele te ama. Deus, ele me ama, que apesar dos erros, das falhas, ele nos convida ao arrependimento, ele nos dá a oportunidade, porque pensa numa nação que mais deu trabalho. Se nós formos olhar na nação de Israel, mas Deus desistiu? Não. Permitia certas situações, mas sempre levantava alguém para trazer o povo ao arrependimento, porque Deus, ele nos ama. Amém? E possamos sair daqui, querido, com essa mensagem no coração. Eu falo porque quantas vezes a gente vem na igreja, eu venho na igreja, a mensagem é pregoada, um louvor é cantado, mas se passar 2, 3 dias, o que foi falado? Eu não sei. Eu falo, vai tentar falar no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Aleluia. E essa é a mensagem. E Deus em Cristo continua a abençoar a vida de vocês. Eu agradeço em nome de Jesus.